A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na 26ª semana do Tempo Comum, 4 de outubro de 2025, memória de São Francisco de Assis, religioso e pai da ecologia. Francisco nasceu e faleceu na Itália. Nasceu em 1182 e faleceu em 1226. Deixou a riqueza da família e abraçou uma vida de extrema pobreza e de profunda comunhão com Deus. Pôs-se a serviço dos mais pobres, cuidou de pessoas portadoras de hanseníase e viveu em constante harmonia com a Mãe Natureza, tornando-se padroeiro da ecologia e dos animais. Fundou a Ordem Franciscana. Com ele, louvemos a Deus e aprendamos a simplicidade, o cuidado pela criação e a dedicação aos pobres e excluídos da sociedade. São Francisco de Assis, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho e vivamos unidos a vós na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto da profecia de Baruque no capítulo 4, versículos de 5 a 12 e de 27 a 29. O salmo responsorial será o Salmo 68, com 2 estrofes, tendo entre elas o refrão: Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 10, versículos de 17 a 24. Baruque expõe a precariedade da vida de Israel depois de seus pecados que levaram o povo à ruína. Primeiro, provocaram a ira de Deus e por isso foram entregues aos inimigos. Segundo, exasperaram quem os criou, o próprio Deus, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Terceiro, esqueceram o Deus que os alimentou. E por fim, entristeceram aquela que os nutriu, a cidade de Jerusalém. Daí em diante, Baruque dá voz à cidade, quase que antropomorfiza a cidade, de modo que é uma mãe que fala com os filhos, a cidade que reclama da má conduta dos filhos. Por causa dos pecados dos meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. E a cura para a cidade vem da cura moral, espiritual, de fé, de conduta dos próprios filhos da terra. Buscai a Deus com zelo 10 vezes maior, porque aquele que vos trouxe sofrimento trará com a vossa salvação eterna alegria, diz o texto do profeta Baruque. Ou seja, há uma denúncia dos 4 pecados. Provocaram a ira de Deus, exasperaram a Deus, esqueceram a Deus, entristeceram a cidade. E um conserto vem daquele retorno ao Senhor e à cidade que sempre os amou, os amaram. Nós também temos este efeito devastador das nossas cidades. Elas se tornaram para nós lugares incômodos, desconfortáveis. Quanto maior é a
o descaso de cada um de nós pelo bem da cidade, portanto da cidadania e dos cidadãos, tanto mais nossas cidades têm se tornado ocasião e ambientes tão frágeis, tão perigosos, tão instáveis, tão avessos à felicidade, à alegria dos seus cidadãos. A culpa não está nos sistemas, não. O problema está nos sujeitos, portanto, nas governanças, nos próprios cidadãos, está em nós. Baruque é o profeta que honestamente nos convoca, já desde o início do seu livro, a um grande exame de consciência pessoal e social. Isso torna a sua profecia muito bela, muito cativante, para que a gente entenda que os acontecimentos sociais também são elementos de conversão quando nós os atendemos e os entendemos. Peçamos ao Senhor a sabedoria para que entendamos o que o Senhor quer nos falar por meio de tudo o que está acontecendo hoje, em 2025, na geopolítica mundial, nacional, estadual e municipal. O ambiente externo a nós é pedagógico também, e haveremos de entender os mistérios do nosso tempo através dos sinais dos tempos. O nosso Deus nos atende. Ele atende a prece dos seus pobres. Por isso, peçamos isso a Ele. Ele virá e salvará Jerusalém, diz o autor do Salmo 68. Ele virá e atenderá a nossa prece e salvará nossas cidades também. Reze hoje pela sua cidade, seus governantes e todos os seus concidadãos. No Evangelho de Lucas, encontramos a descrição da volta da missão dos 72 que Jesus havia escolhido dentro da multidão de ouvintes, de discípulos seus, e os havia enviado em missão. E voltaram cheios de contentamento, dizendo que até os demônios os obedeceram por causa do nome de Jesus. Experimentaram algo fantástico. Nunca se tinha feito isso. Esta experiência religiosa do poder do nome de Jesus foi para eles marcante. Voltaram muito contentes, diz o Evangelho de Lucas. Mas Jesus diz que, apesar de ter visto Satanás cair como um relâmpago e ter dado poder aos discípulos para que eles manifestassem o poder de Deus, pisando até em cima de cobras e escorpiões, é claro que são metáforas, né? E são até hipérboles, para poder dizer que o caráter religioso verdadeiramente se impõe pela sua grandeza. Isto não é tudo e não é suficiente. Eles não devem se alegrar porque os espíritos maus os obedecem. Antes, eles devem ficar alegres porque os seus nomes estão escritos no céu. Os nomes escritos no céu. E neste momento, diz Lucas, Jesus se comoveu. Ele exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Porque assim foi do teu agrado. E ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e nem ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se então para os discípulos e declarou que eles eram felizes não tanto pelas coisas que aconteciam por causa da ordem do mandado missionário, mas porque eles estavam vendo o que tantos quiseram, mas não puderam ver, e ouvindo o que muitos quiseram, mas não puderam ouvir. Jesus, como um grande dom missionário do Pai, estava com eles. Isto não é pouco.
Isso é tudo. A missão é anunciar Jesus, sua palavra, seus mistérios, seus sacramentos, seus modos, sua igreja, sua morte e ressurreição, sua Páscoa, sua mãe, o destino eterno que ele nos trouxe com a vida feliz a que nos chama. Enfim, se o nome de Jesus e tudo aquilo que ele representa e é não for anunciado, não for cantado, não for celebrado, não for irradiado, não há evangelização, disse São Paulo VI na Evangelii Nuntiandi em 1975. A missão, então, estamos no mês missionário, é essa: anunciar o Senhor que é bom e que nos ama, através de tudo. Deus é Pai. Assim foi a convicção que levou Francisco a deixar o seu pai, Bernardone, para fazer de Deus o único Pai de todos. Que Jesus, que configurou Francisco a si pelos sagrados estigmas e que o fez tão parecido com Jesus, que era verdadeiramente outro Cristo na terra, nos ajude a todos a fazer com que nossa missão, na honestidade, na pobreza, na vida reta, nos ajude então a sermos suas testemunhas brilhantes, como fora São Francisco de Assis. Nós agradecemos a todos vocês por comentarem, curtirem, compartilharem o nosso canal, ativarem o sininho para receberem novos vídeos, se inscreverem e divulgarem amplamente este nosso serviço evangelizador. E Nossa Senhora, que clamamos nesse mês pela paz, nos obtenha este dom tão bonito e tão necessário para nós e para o mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.